A estrutura de uma célula é completamente linkada com as suas atividades. Por exemplo, eu preciso ter uma boa membrana plasmática com funcionamento adequado para manter a entrada e saída desses fluidos. Vejam, a membrana plasmática ela não é algo engessado, não é como uma parede. Imaginem uma casa. É mais fácil pensarmos numa célula como uma casa. Uma casa não pode simplesmente ter paredes. Ela tem que ter portas, ela tem que ter janelas, tem que ter uma entrada de energia, que seria a fiação, tem que ter uma saída de fluidos, que seria a rede de esgoto. Tudo isso pode ser colocado como um reconhecimento, por exemplo, numa célula, em uma única célula. Bom, deixar entrar tudo o que se queira ou o que tiver passando pela porta de uma casa seria uma loucura, não é mesmo? Da mesma forma, uma célula. Uma célula ela tem um equilíbrio entre a entrada e saída, e isso acontece a partir de sinalizadores. Pensem os sinalizadores como uma campainha que permite a entrada, que reconhece, ou então através de um leitor de íris, né? Seja lá qual for a sua imaginação para isso. Enfim, pense num reconhecimento que permite a entrada e saída desses íons. Imagine uma casa que por algum motivo tenha perdido as suas portas. Ou então imagine uma janela completamente sem vidro e sem aquela parte de abrir e fechar. Imagine que isso fique completamente aberto. Ou imagine ainda uma casa que tenha um fornecimento maior de energia do que a sua capacidade. Já imaginou a confusão que isso ia dar dentro da sua casa? Da mesma forma, qualquer ação, qualquer mecanismo que desestabilize a entrada e a saída de fluidos por uma célula vai causar um grande problema para o funcionamento. E aí nós temos algumas saídas. Uma célula que tem uma desestabilização dos seus fluidos, ela tende a se programar, ela tem uma morte celular de certa forma condicionada. Pois é, a célula também reconhece que ela não está bem e ela acaba se matando. Esse suicídio celular aí, né, que nós chamamos também de apoptose, ele vai ser programado a partir do estímulo externo. E nós vamos falar agora de um estímulo muito discutido que vem levando aí os pesquisadores a estudarem muito, que é o uso de celulares ou que nós chamamos de efeitos, que são efeitos não térmicos. Vamos entender como é que são esses efeitos. Nós temos radiações por todos os lados. Nós temos a radiação luminosa, temos a radiação do celular, temos a radiação do monitor que você está assistindo, enfim, nós estamos expostos à radiação do telefone quando nós falamos, não só o aquecimento, e todo esse conjunto de radiações pode ser divididas em radiações que nós chamamos ionizantes e as não ionizantes. A radiação ionizante é aquela que causa uma clara desestruturação no material genético e nas proteínas. É o caso do raio-x, é o caso aí de radiação ultravioleta. Nós temos aquelas radiações que são as chamadas de radiações não ionizáveis. As que não são ionizáveis são, por exemplo, o calor, a radiação luminosa, que é a que está presente na maior parte do nosso dia a dia. Vamos falar daquelas que então nos parecem inofensivas, que são as radiações aí que não são ionizantes. Essas radiações que não são ionizantes podem trazer consigo um outro efeito, que é o chamado de efeito não térmico da radiação. Porque ao ficar muito tempo, por exemplo, com o celular ou ouvido, você já deve ter percebido que ele aquece. Então não vou nem considerar esse aquecimento, eu estou falando daquela radiação que é emitida pelas ondas eletromagnéticas. Bem, que tipo de alteração que pode ser observada e como que esses efeitos hoje têm sido observados? O que tem se visto comparando cérebros de pessoas de diferentes idades que utilizam é um efeito claramente muito mais intenso em crianças do que em adultos. Isso porque a quantidade de água presente em crianças no cérebro, em todo o organismo infantil, é muito maior do que a quantidade de água presente em um organismo adulto. Para que você tenha uma ideia, enquanto um organismo adulto tem em torno de 70% de água, essa quantidade pode chegar até 80% em bebês, em recém-nascidos, por exemplo. Bom,
Os efeitos que são observados e que já têm trabalhos publicados e que já foram comprovados são aqueles chamados efeitos bioquímicos ou efeitos eletrofísicos que vão ser causados pelos campos eletromagnéticos induzidos, como energia elétrica ou até mesmo do celular. Tá? Alguns dos efeitos que nós vamos discutir aqui foram aqueles observados pelo uso intenso, tá? De muitas horas ou de longa exposição. O primeiro e evidente é uma alteração no fluxo de íons através das membranas das células. Vejam bem, é a porta que acaba se rompendo e permite a entrada maior ou menor de algumas coisas indesejáveis. Um segundo efeito é, então, a alteração na mobilidade de íons cálcio. Faz sentido, né? Se eu altero a mobilidade desses íons e eu preciso ter um equilíbrio destes sais no interior da célula, evidentemente, eu acabo alterando a concentração desses sais. Alguns sais a mais ou a menos no interior da célula, eles vão prejudicar o funcionamento das proteínas, ou o que é pior ainda, a própria duplicação do material genético. E vamos entender, se eu não tiver a duplicação do material genético, por sua vez, eu tenho uma alteração na produção de proteínas e, por sua vez, eu vou ter toda uma alteração fisiológica no funcionamento daquele tecido. Se a célula reconhece isso como algo letal, ela pode levar, né, ela pode promover a sua apoptose, promover a sua morte celular, programar a sua morte em função até mesmo dos efeitos causados por estas células. Então, é como se eu estivesse tendo uma degeneração do tecido cada vez que eu tenho esses efeitos intensificados. Que mais que nós podemos ter? Estes foram os mais a menos. Nós podemos alterar a síntese de DNA. Como nós falamos anteriormente, a molécula de DNA ela é formada por nucleotídeos, por uma sequência de nucleotídeos. Esses nucleotídeos, eles são traduzidos em proteínas. Então, até chegar na estrutura de proteínas, eu tenho a abertura do DNA, eu tenho a inserção de um ribossomo, que vai transferir isso daí para uma molécula de RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai então codificar uma proteína. Se por um acaso essa alteração de fluidos danificar uma dessas bases nitrogenadas, eu posso ter, por exemplo, a alteração na leitura do código genético e, portanto, na síntese do DNA. Outro efeito que nós podemos ter é um efeito de respostas aí de moléculas sinalizantes. Se eu tenho alteração de fluxo, eu também vou ter uma alteração na sinalização. E se eu não consigo reconhecer, se essa célula não for uma receptora compatível para aquela determinada informação, eu posso ter, evidentemente, uma resposta inadequada diante de um determinado sinalizador ou diante de um estímulo, seja ele interno ou seja ele externo. Lembrando que nós estamos falando dos principais efeitos, principalmente a região craniana. Embora nós tenhamos ossos que protegem toda a região do cérebro, nós estamos falando de radiação que é capaz de penetrar em toda a estrutura, em toda a massa cefálica. E lembrando que isso é muito mais intenso em crianças, que eu tenho ainda, né, ainda não está totalmente enrijecido esse osso, diferente de uma pessoa mais adulta. Bom, altera a permeabilidade de membrana, altera fluxo de íons nas células e, portanto, se altera fluxo de íons, altera também o que nós chamamos de barreira hematoencefálica. Significa dizer que a célula fica, né, que todo o tecido, né, cerebral fica mais exposto, mais predisposto, por exemplo, a ataques de bactérias. Então, uma meningite, por exemplo, ou alguma outra patologia pode estar relacionada ou, de certa forma, torna o organismo mais suscetível a algumas dessas patologias. Quanto que eu posso usar de celular? Quanto que eu não posso? Vamos jogar os nossos celulares no lixo? Calma, não é bem assim. As pesquisas indicam aí que uma exposição de 2 horas com uma radiação de 0,002 watts por quilo já é o suficiente para levar essa alteração. Aí eu sugiro você pesquisar em alguns sites e ver qual a quantidade de energia, a unidade é SAR, são SAR, de energia que é emitida pelo seu equipamento
equipamento eletrônico. Alguns equipamentos vão emitir mais, outro menos. Fique tranquilo que eu sugiro, evidentemente, que você não tenha uma exposição maior que 2 horas, mas nós podemos ter aí alguns equipamentos, uma exposição que não chegue a esses valores. Porém, nós podemos ter uma exposição prolongada, já pode levar inclusive à ocorrência de tumores cerebrais. Portanto, atenção.